o indivíduo deprimido, ele se entrega à vontade química da depressão. Por isso não quero. Não quero, não vai querer nunca. Ele concorda, né? Concorda. Então, a única coisa a fazer numa depressão é discordar dela. Você admitir que ela está presente, reconhecer, examinar, tentar identificar causas quando elas são químico-orgânicas, identificar causas quando não são químico-orgânicas, mas tiveram um nascedouro psicológico ou psíquico, identificar o nascedouro, tratar no nascedouro e tratar nos demais níveis. Quais são os demais níveis? Psicoterapeuticamente falando, eu não consigo enxergar nada mais importante do que a decisão de reagir. Porque se você cai na mão de um terapeuta ad eternum dialogal, sim, daquele tipo que você cai lá e vai ficar conversando 10 anos sobre as causas da sua depressão, você só vai encontrar 1 trilhão de álibis para continuar mais deprimido e no círculo, no carrossel depressivo para sempre. Maneira de tratar a depressão identificou causas químicas que possam ser vencidas com a ajuda de medicação ou ajudadas ou diminuídas, a medicação é pertinente. O resto é ensinar o indivíduo a decidir contra a vontade. Eu tenho que aprender a decidir contra a minha vontade. Porque se eu me entregar à minha disposição mental, eu estou perdido. É o que diz Paulo em Romanos. Ele chama de disposição mental reprovável. A disposição mental positiva, ela acontece por uma determinação da minha consciência. A negativa, aí ela acontece por traumas, ressentimentos, mágoas guardadas, acumuladas, por alterações químicas, por conluio meu, dando razão aos meus caprichos, aos meus desejos, às minhas vontades, às minhas idiosincrasias. É um consentimento, é um trabalho de parceria entre o meu eu, que se autoabandonou, e essa disposição preguiçosa ou depressiva ou angustiada ou rendida ou zumbificada a qual eu me entregue. Para eu ter uma posição positiva em relação a essa disposição mental negativa, isso só me acontecerá por uma decisão minha contra a minha vontade. É isso que o pessoal não entende. Eu tenho o poder de decidir contra a minha vontade. A minha vontade é numa direção, mas a minha consciência me indica uma outra. Então eu digo não à minha vontade e ando na direção da minha consciência. Assim é com tudo, inclusive com a depressão. Quando você falou assim, mas não quero sair, querida, nenhum deprimido quer sair da cama. O cara quer fechar o quarto, fechar a janela. Ele não se mata porque não tem coragem. Mas se pudesse apertar um botão e só acordar, quem sabe, na eternidade, sem nem pensar que morreu, a maioria gostaria. Agora, se você se entregar ao que você quer, você está perdida. Por isso é que Paulo diz, para que não façamos porventura o que seja do nosso próprio querer. Olha só como a melhor psicologia da terra você encontra no Evangelho. Para que não façamos porventura o que seja do nosso próprio querer. O tempo todo o Evangelho me ensina a vencer o meu querer. O meu querer egótico, o meu querer depressivo, o meu querer tarado, o meu querer exagerado, o meu querer avaro, o meu querer minimalista, o meu querer desequilibrado. O Evangelho vem e diz não, e bota tudo na proporção, e diz, não faça só o que é gostoso, realize o que é bom, mesmo que você faça sem vontade de fazer. Ou seja, o Evangelho me ensina a levar todos os meus pensamentos e sentimentos, vontades e caprichos submissos a Cristo Jesus, à mente de Cristo.
É isso que Paulo chama de desenvolvimento da mente de Cristo, que é a mente que realiza aquilo que sabe que é bom e que é o bem, e não se entrega ao seu próprio querer, que frequentemente é um desejo enraizado numa vontade maligna, animal, egótica e egoísta. Então eu, por exemplo, há anos que trabalho contra o meu próprio querer, porque eu sou um mamífero. Um mamífero. Existe um parentesco animal entre mim e o resto da criação à minha volta. Eu carrego traços da minha existência mamífera acumulada no planeta ainda no meu corpo. Traços anteriores ao da minha humanidade, conforme ela se tornou e conforme ela é. Continua mamífero. A gente está falando aqui de alternâncias químicas. De mais podem exacerbar, de menos podem deprimir. Por quê? Porque eu sou uma máquina orgânica. Agora, essa máquina orgânica não é o que eu sou. Essa máquina orgânica me pertence. É o corpo de morte que eu carrego. É o corpo de ambivalências e de ambiguidades. É o corpo esquizofrenizado, como diz Paulo em Romanos 7, psique rachada e um conflito estabelecido entre o organismo que se divide e que é extremamente ambivalente e polivalente nas suas expressões e a minha consciência. E eu tenho que decidir se eu viverei pela consciência e pela fé. Fé e consciência acabam sendo sinônimos nesse nível, por causa do que eu creio, por causa do que eu sei, portanto por causa da consciência, portanto por causa da fé, que eu ando contra muitas vezes meu desejo, minha vontade, minhas pulsões, minhas reações, meus instintos, que vão ficando em estado de submissão ante o meu querer superior, para que eu não me entregue à minha vontade negativa, ao meu estado mental reprovável, e para que eu não faça o que seja porventura do meu querer, porque frequentemente eu quero contra a vida, eu quero contra mim, eu quero contra o melhor, porque existem condições ou suicidas ou condições de desânimo profundo ou condições de opressão espiritual, quando o indivíduo já está tão desanimado da vida que todas as forças espirituais trabalham para colocá-lo naquele estado de mais morbidez ainda. Como é que a gente vence isso tudo? Com a mente em fé, como o Tiago vai dizer na nossa leitura aqui de carreirinha. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Assim é com tudo mais, é com o diabo, é com a depressão, é com o desânimo, é com tudo. A gente tem que resistir. Quem se entrega, se entrega, se faz escravo. Tem que resistir. Não está com vontade, mas levante. Arrume a cama, abra a janela, saia de casa, comece dando uma volta no quarteirão. Você tem que ir para o sol, tem que ir para a vida, tem que se relacionar, tem que olhar para pessoas, tem que conversar. Não quer, mas se obrigue, se obrigue, se obrigue, se obrigue. Você manda em você. Não abra mão de ser a diretora de você mesma, em Deus, em Cristo. Não aceite nada menos do que a decisão da sua consciência. Agora, isso acontece pela fé. Se você for dizer, a minha carne tem que me ajudar, ela não vai te ajudar. Quem tem poder em você é a sua mente. Tem um poder maior do que a sua carne. Agora, se você se torna um boneco de carne químico e se entrega às emulações químicas e mata a vontade superior, ninguém vai poder te ajudar. Vamos lá,